Olá pessoal, estou aqui com vocês hoje novamente para compartilhar de um assunto muito importante que tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos meses. E com a pandemia deu uma sossegada, mas agora começou a todo vapor. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero comentar um pouquinho a respeito do Pacto Educativo Global e Acordo de Abraão, que é uma falsa paz. O que está acontecendo hoje, meus irmãos e irmãs, é que eu observo assim que a igreja em si, uma grande ala da igreja, ela está despreocupada com o que está acontecendo. Eu tenho observado que, porque como eu assisto tanto no YouTube, como também na TV aberta, e eu observo assim que as igrejas elas estão no mesmo ritmo. A maioria dos ministérios, eles estão no mesmo ritmo. Eles continuam pregando prosperidade, cura divina. Tudo bem pregar cura divina, não estou falando que é errado. É bíblico. Estou falando da cura divina. Mas o que nós estamos vivendo é um tempo escatológico. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo do fim. Escatologia que se trata das coisas do fim. Nós estamos vivendo o momento de Apocalipse, de Daniel. A gente vive num tempo do fim, o fim da era da igreja. Toda essa situação do Pacto Educativo Global, esse esforço do Papa Francisco em unir as religiões, isso é bíblico. Isso é o início do governo do anticristo, a preparação para o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. É o início de tudo. Apocalipse 13, versículo 7. E vai até o 11. Enfim, o Apocalipse 13 trata do assunto do governo do anticristo. Então, o que está acontecendo? O que é Crislã? Na verdade, eles criaram tipo um templo chamado Crislã, onde todos podem ir lá e orar para os seus deuses. Só não podem mencionar o nome de Jesus, nem que ele salva, nem que ele é o salvador do mundo, porque vai ofender os demais que estão servindo a Moloque, a Dagon, a Mamon, a Shiva e assim por diante. Tantos deuses que eles têm. Então, quer dizer, isso além de ser ecumenismo, mas nada mais é que o início para se criar uma única religião, que é a religião que vai predominar na grande tribulação. É o preparo para o anticristo, para o governo do anticristo. Isso já começa no primeiro ano, mesmo no primeiro ano sendo um momento de falsa paz, mas é o início da grande tribulação, já começa mudando a questão religiosa. Eles vão ali fazer de tudo para unir muitas igrejas, a unir-se à igreja romana, que ela é a líder. Porque quando na primeira parte do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1 em diante, fala de uma besta que sobe do mar. Quem é a besta que sobe do mar? Claro que está falando do anticristo, daquele que será o governo único, que vai dominar sobre as nações por 7 anos. Mas lá no versículo 11 fala de uma besta que sobe da terra. O que significa essa besta que sobe da terra? Essa besta que sobe da terra, ela significa o Império Romano restaurado. Roma volta a dominar como uma só religião, e ela será aquela nação que estará ao lado do anticristo, porque nós temos que
observar que a besta do Apocalipse, capítulo 13 e 11, ela fala de um homem, mas também de uma nação. Fala de Roma e fala daquele que já está trabalhando aí, que é o Papa Francisco, que é o Papa Francisco está trabalhando em cima disso, não quer dizer que é ele que vai ser a besta. Enfim, mas tudo indica que sim. Se ele sobreviver mais um ano, 2 aí, tudo indica que será ele. Ele tem todas as características. Mas o que está acontecendo? Por que eu vou trazer essa palavra? Não estou trazendo estudo, vocês têm aí, eu enviei estudos aí, mesmo com muita simplicidade, mas enviei estudo para vocês a respeito do arrebatamento, a respeito do anticristo, a respeito da grande tribulação, e logo estarei postando sobre o milênio. Mas eu queria trazer uma palavra por quê? Observe o que está acontecendo. Pastores, homens que conhecem a palavra de Deus, conhecem o Apocalipse, conhecem Daniel, conhecem toda a Bíblia, estão se unindo a essa corja, a esse lixo, que é o ecumenismo, a religião mundial, sabendo eles que é uma preparação para o governo do anticristo. Aquela questão lá de o Jared vai lá e consegue a paz entre Israel e palestinos. É a falsa paz, gente. É uma falsa paz. Aquilo lá não vai durar. Primeiro que eles têm que repartir as terras de Israel. Deus não permite, Deus deu a terra a Israel. Mas tudo isso é o quê? Porque Israel fará um pacto com o anticristo por 7 anos. E no meio da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, o anticristo vai se manifestar como anticristo e vai quebrar o pacto. E aí Israel será perseguido da mesma forma também. Então, entendamos que tudo isso é falso, isso é uma preparação para a grande tribulação. E esse Jared, ele está prefigurando, é uma figura do anticristo. Não sei se vai ser ele ou se vai ser outro, mas ele está agindo como anticristo já. Ele já está agindo como tal. Então, o que acontece hoje? Os pastores precisam acordar, entender que nós estamos vivendo um tempo escatológico. Porque aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Paulo diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então as pessoas pensam que haverá paz, que o mundo será um mundo de paz. Não. Quando eles pensam que está tudo em paz, vem a repentina destruição, porque Cristo voltará e ele vai mudar toda essa situação. Apocalipse capítulo 19. Então está claro. Isso tudo é uma preparação para o reino anticristo, a nova ordem mundial. Isso é falado há anos. Eu prego escatologia há, eu creio que uns 34 anos por aí. E eu acompanho todos os acontecimentos. Posso não levar no YouTube estudos profundos, porque é complicado por causa de tempo e queira ou não, a gente que não é acostumado com estar gravando vídeo, essas coisas, acaba gaguejando muitas vezes, falando, se atrapalhando um pouco. Mas, graças a Deus, nos púlpitos eu sempre ensinei a palavra de Deus, me sinto muito à vontade no púlpito para ensinar sobre o assunto. E eu acompanho isso há muitos anos. Então, o que nós estamos vendo? É o fim. Talvez, gente, a igreja ela não passe de 2021. Talvez, eu não posso, porque jamais marcarei data, porque não se marca a data da vinda de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que está tão próximo, mas tão próximo da vinda do Senhor, que os irmãos precisam entender que é momento de vigiar e é momento de pegar a Bíblia e destroçar no sentido de estudá-la. Textos e contextos e acontecimentos. O que está acontecendo no mundo? Por que de tudo isso? Por que esse interesse
de Papa Francisco reunir, ele dividiu a Igreja Católica, a maioria odeiam ele, estão contra ele, porque sabe que ele está sendo usado pelo demônio, pelo anticristo, ou seja, pelo diabo, né? O anticristo ainda não se manifestou, mas o dragão já está agindo aí. Ele já está dando as suas ordens, e os servos deles estão seguindo. Enquanto a igreja anglicana se envolve lá e outras religiões aí, até tudo bem, são tudo da mesma farinha do mesmo saco. Mas quando começa igrejas verdadeiras evangélicas começar a ir lá, beijar na mão daquele falso profeta e se unir e assinar pacto junto com eles, então isso é o fim, gente. Igrejas deixando de servir a Cristo para servir esse tipo de coisa de igreja única. Primeiro que você não pode, como eu disse um pouquinho antes, não pode professar o nome de Jesus lá para não ofender os outros. Pô, você não pode pregar o Salvador. Que igreja cristã é essa que ela se rende a um líder usado pelo inferno e não se rende a Cristo? O que a igreja tem que fazer? Por amor aos pastores, aos líderes, eu digo assim, meus amados irmãos pastores, assim como vocês são pastores, eu também sou, talvez muito mais tempo do que muitos de vocês, porque eu tenho 61 anos, 36 anos de ministério, 34 de ministério. Então, meus queridos irmãos pastores e pastoras, vocês estão empenhados aí em pregar sobre prosperidade, só autoajuda, autoajuda. Comece a pregar a escatologia, ensinar que Jesus está voltando e mostrar o que está acontecendo no mundo, porque as pessoas estão sem entender. Eles pensam que o que está acontecendo é uma coisa boa, mas não é. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Sabemos que é o que está... O Apocalipse 13 está começando a se cumprir. Por quê? O anticristo, a besta que sobe do mar, no primeiro versículo do capítulo 13, mostra a besta que subiu do mar, que é do meio das nações. Enfim, ele vai surgir de uma nação, ele é uma pessoa que foi ligada ao judaísmo, e se você observar hoje Jared, ele tem descendência judaica, porque ele é um imitador de Cristo. Falando do anticristo agora, é um imitador de Cristo. Mas ele não vai sair lá de Israel, ele vem de lá, vem da descendência de Israel, mas não quer dizer que ele vai governar de lá. Pelo contrário, ele vai governar pelas escrituras e pelo que Daniel fala, ele vai liderar mesmo da Europa. É dali que ele vai liderar. Enfim, mas isso aí vocês podem observar lá nos estudos que eu postei aí, embora infelizmente as pessoas não querem. Está lá, assiste lá 5 minutos e não assistem mais. Nós precisamos estar preparados, gente, porque quando isso acontecer, e se você não subir para o arrebatamento, você vai enfrentar a grande tribulação, e é muito difícil a grande tribulação. É muito difícil você suportar, porque quando esse pacto ele for consumado, e quando começar a preparar para o governo mundial entrar, eles vão começar a impor, vai começar a haver perseguição religiosa, falando perseguição contra o cristianismo, porque os demais vão adorar a besta mesmo. Mas eu falo do verdadeiro cristianismo, será perseguido, porque nós não vamos tolerar isso. Eu prefiro morrer do que aceitar viver no erro. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu reconheci Jesus Cristo como meu Salvador, e Ele é o único e verdadeiro Salvador. Então, igreja, o que nós precisamos é acordar. Acordar. Pastores, enquanto vocês estão aí pregando prosperidade, autoajuda, alguns inventando um monte de asneira, adivinhando
identidade do fulano, da fulana, que é tudo uma farsa. Entregue seu coração para Jesus de verdade e tenha um encontro com ele e ensine as ovelhas. Eu tenho assistido a alguns cultos mais por curiosidade, de igrejas gigantes, que as pessoas não ouvem uma palavra de salvação, quanto mais da vinda de Jesus. Se essas pessoas não pregam nem salvação, vão pregar sobre escatologia. Eu acredito que eles nem sabem, porque não querem aprender. Mas a Bíblia está aqui para aprender, nós aprendemos cada dia. Então, o que nós temos que entender é que o povo tem que estar pronto e mostrar para o povo o que está acontecendo, que hoje que é o fim dos tempos. Mostrar para eles que isso tudo é uma criação de um governo mundial, preparação para a criação de um governo mundial e a criação de uma religião única. Uma religião única que será liderada pelo falso profeta, que está sentado nos 7 montes, onde está a sua nação, o seu império, que é Roma, que está sobre 7 colinas. Ele é aquele que vai ser o braço direito do anticristo. Eles vão liderar juntos, vão dominar juntos. Mas nós precisamos estar cientes que precisamos acordar. A igreja precisa acordar. Pastores, eu me entristeci quando vi. Eu não estou falando que é do Brasil, mas uma igreja ligada à igreja adventista do 7º dia, junto com eles, lá fora do país. Não estou falando nada que é do Brasil, não sei qual a posição da igreja aqui no Brasil. Não estou falando deles jamais, jamais mesmo. Mas, enfim, o triste é que muitas igrejas que estão se envolvendo, muitos líderes evangélicos, gente. Então, o que eu venho com amor, com carinho, falar para os pastores, vigiem. Nós estamos no fim dos tempos. Não há mais tempo para nós ficarmos perdendo tempo ensinando coisas que não são para ensinar. Ensine as Escrituras, fale do fim dos tempos, fala da volta de Jesus, mostre os acontecimentos e prove aos irmãos o que está acontecendo, prove pela Bíblia, pelo Apocalipse, por Daniel. Daniel foi uma bênção, ele recebeu de Deus revelações tremendas e passou para nós não sermos enganados. Então nós estamos vivendo a era final da igreja, gente. Eu não quero aqui falar para vocês questão de data, porque jamais vou falar, mas dá a impressão que no ano de 2021 vai se fechar assim o cerco de tal forma que a igreja vai ficar espremida, gente. A igreja vai espremer. Só que aí vai se saber quem realmente serve a Cristo, quem não serve. Quem é de Jesus, quem não é. Quem vai ser enganado e quem não vai ser enganado. Porque o Senhor deixou muito claro que aqueles que realmente vivem a sua palavra, aqueles que realmente estão com eles não serão enganados. Mas aqueles que estão brincando de ser cristão, infelizmente, eles cairão. E vai ser dura a sua queda, vai ser muito triste. Eu lamento porque eu sei que hoje a igreja não sobe, 30% da igreja não sobe, se Jesus vir hoje. Infelizmente, irmãos, é triste falar isso, mas sabe por que eu falo? Porque eu amo vocês. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo as almas. As pessoas não estão preocupadas com Jesus. As pessoas que vivem uma vida medíocre na presença do Senhor, não tem mais santidade. Se você fala de roupa para eles, eles pensam que está falando de costume, mas a gente está falando de moderação. Está falando de a pessoa saber andar como uma pessoa santa, tanto o homem como a mulher. Mas não é assim. Quando nós falamos de casamento, quando falamos de adultério, quando falamos de segundo casamento, com o cônjuge vivo, a gente está falando para que o povo herde o reino de Deus e não vá para o inferno, não perca a salvação. Mas agora, gente, é muito mais grave, nós temos que falar
do fim dos tempos, o que está acontecendo no mundo e o porquê de tudo isso, e que é o fim, gente, que não há mais tempo. Tem uma pregadora aí, uma serva de Deus, que ela citou no seu vídeo que é o último segundo da igreja. É verdade, é o último segundo da igreja aqui na Terra. É o último segundo. Não tem mais o que esperar, não tem mais o que você se preocupar em fazer. Você tem que correr é para Cristo. Se você tem levado uma vida assim, meio desagradável, tendo o nome de cristão, mas não vivendo como cristão, meu querido irmão e minha irmã, corre para Jesus. Jesus te ama, assim como eu te amo em Cristo Jesus. Procure se inteirar da situação escatológica dos últimos dias. Procure levar a mensagem viva. Você, pastor, que vai estar me ouvindo, talvez alguns vão me criticar, não me critique. Só me ame, eu amo vocês em Cristo Jesus. Só quero que vocês estejam salvos, que vocês ensinem as suas ovelhas a se preparar, porque muitos não vão ter a felicidade de subir no arrebatamento, mas mesmo antes de acontecer o arrebatamento, já vem várias perseguições por aí, várias imposições que nós temos que estar prontos, preparados, para que a gente não seja pego desapercebidos. Nós temos que vigiar. Jesus, ele vem como ladrão da noite, ele não avisa. Mas os sinais nos mostram que é o fim. Como nós vamos aceitar que eles criaram essa religião, a Crislã, que é a religião única, mas tem um determinado templo deles, que é para todas as religiões, mas, na verdade, todos eles vão invadir o terceiro templo, assim que ficar pronto, que vai ser construído e não vai demorar tanto não, porque vão injetar bilhões para que se faça urgente o terceiro templo. E aí eles vão levar os seus deuses lá para dentro do templo, vão profanar o templo do Senhor, porque o próprio anticristo vai sentar lá. Isso é uma preparação. As pessoas têm que acordar quando vê aquele líder romano lá. As pessoas acham que ele está fazendo bem, não está fazendo bem para ninguém, não. Ele está amando de Satanás, ele está preparando apenas o terreno para que o seu companheiro, o anticristo, venha assumir o seu governo, para dominar as nações por uma semana ou 7 anos. Então, igreja, fica aqui o alerta. Não estou pregando hoje, só estou dando um alerta. Fica aqui o alerta. Corram para as Escrituras, estudem, se preparem. Se você está em pecado, saia do pecado, senão você vai ficar. E é tão triste perder a salvação. Não perca a salvação por nada. Não jogue tua salvação fora por um prato de lentilha. Não faça isso. Mas entrega a tua vida inteiramente para Jesus. Não se preocupe com o luxo que você tem hoje dentro da igreja, você líder, mas se preocupe em ensinar o seu povo. Não escraviza as ovelhas, mas leve a verdade. Deixa de escravizar as ovelhas, ensine a verdade. Quantas pessoas que vocês vão ter que pagar pelo sangue delas? Porque elas não recebem uma palavra de salvação. Não é ensinado para elas nada com respeito à salvação, com respeito à vinda de Cristo, com respeito ao fim dos tempos, à escatologia. Não falam de escatologia. Não falam sobre assuntos, são poucos os pastores. Tem pastores aí na internet que eu vejo, são umas pessoas muito inteligentes que falam do assunto, que dá gosto de ouvir, com toda sinceridade. Mas é o mínimo, gente, é o mínimo de pessoas que fazem isso. As demais não estão preocupadas com isso. Então, você cristão, você que é ovelha, se a tua igreja não está te ensinando, como fala o teu ministério, porque nós somos a igreja, mas se o teu líder não está te ensinando, se ele não está te preparando,
Se está lá somente para você, para a campanha de financeira, para a cura divina, por favor, procure uma igreja séria. Procure uma igreja que esteja pregando a verdade dos últimos tempos, que esteja te preparando. Procure ouvir, procure aprender. E eu deixo aqui a vocês um recado. Se alguém tiver dúvida com respeito à escatologia, com respeito ao fim dos tempos, manda um e-mail para mim perguntando. Eu estou pronto a responder para vocês. Pode ter certeza que aquilo que eu dentro das escrituras eu puder, eu vou estar respondendo para vocês. Mas façam. Não deixem de aprender a palavra de Deus e de se preparar. Se o teu líder não quer, faça você. Você é a igreja do Senhor. É a tua salvação que está em jogo. Lute por ela. Lute. Não se iludam com tantas pessoas aí que estão mais preocupadas com eles mesmos. Porque, infelizmente, hoje, muita liderança só está preocupada com seu bem-estar e não em pregar a salvação. Não estão preocupados em pregar a vinda de Jesus, não estão preocupados em falar em escatologia, não estão preocupados em fazer e falar a verdade. A preocupação deles é manter o rebanho preso ali através de campanhas e de oferecer riquezas. A maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. A maior riqueza é você subir para a glória do Senhor naquele dia. A maior riqueza, meu irmão, minha irmã, é podermos nos abraçar naquele dia lá no reino da glória. A maior riqueza, meu irmão e minha irmã, que está no adultério hoje, é sair do adultério e abraçar Jesus e estar com Ele para sempre. A maior riqueza é você se despojar de todo o pecado e abraçar Jesus para sempre. A maior riqueza é abrir o teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Grita ao Senhor, clama ao Senhor e Ele vai vir em teu socorro. Ele te ama, assim como eu te amo. E quero que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. O tempo é curto, é muito curto, mas eu digo que você ainda tem tempo, se você começar hoje, não perder mais nem um minuto e fazer uma entrega total. Cobre teu líder, sim, dentro da palavra, com todo respeito. Cobre, para que ele te ensine. Se ele não te ensinar, procure quem ensina, mas tenha muito cuidado para não receber nenhum ensinamento errado que não estão nas Escrituras. Não deixe que te ensine uma coisa fora do contexto. Pegue um texto fora do contexto e ensine uma inverdade a você. Deus abençoe vocês. Espero de coração que vocês lutem para chegar lá e entendam que nós vivemos os últimos tempos e que a criação da religião única está aí. Está próximo, tudo isso faz parte da grande tribulação, gente. Então, a volta de Cristo está muito perto e o início do governo mundial do anticristo também está aí. E eu acredito que ele já está aí preparando, só esperando o momento para assumir o seu governo. Assim que o Espírito Santo sair da terra, ele assume. Então, entendemos isso. Prepare-se, lute para estar com o Senhor. Meus queridos, é um canal simples, como eu sempre digo, mas deixa aí teu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva. Não ganho dinheiro com isso, é um canal pequeno, mas a minha alegria é levar a palavra do Senhor. Eu sei que eu vejo pelo YouTube que muitos têm compartilhado esses vídeos. Eu fico feliz porque a palavra de Deus é compartilhada. E o segundo canal lá, Heróis da Fé, eu só coloco mensagens de Jimmy Swaggart e de pregadores que foram heróis, pregadores antigos que trouxeram palavras maravilhosas que estão se cumprindo hoje. E é um canal novo lá, felizmente só tem 13 inscritos, eu acredito que tem mais de um mês o canal.
mas tem poucos inscritos, mas já tenho lá creio que uns 10 vídeos que eu coloquei lá. Mas o que eu quero mesmo é que vocês estejam prontos para aquele dia. Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus e lembre-se, vocês são importantíssimos para o Senhor. Deus os abençoe.